Fala pessoal, aqui está a minha estante de livros, tá? Com os livros que eu estou montando para minha biblioteca. E eu aprendi algo muito interessante com Mortimer Adler nesse livro aqui. Ele vai falar aqui algo muito interessante na parte da leitura inspecional. Ele fala o seguinte: sempre que você for abordar um livro difícil pela primeira vez, leia-o até o fim, sem interromper o fluxo, para investigar ou refletir sobre o que não entende de imediato. Isso aqui é muito importante, por quê? Porque por vezes nós pegamos um livro difícil para fazer uma leitura, nós simplesmente paralisamos e abandonamos a leitura porque nós não compreendemos tudo e aí nós ficamos parando e parando para tentar entender alguns conceitos, algum parágrafo que a gente não entendeu o contexto. Isso acaba atrasando a leitura e por vezes nos aborrecendo e faz com que nós simplesmente abandonemos a leitura. Por exemplo, eu não terminei de ler ainda, eu li alguns trechos da República de Platão. Talvez para algumas pessoas seja considerado difícil, né? Então, o que é que o Mortimer Adler fala? Quando você pegar um livro que para você é difícil, né, pela primeira vez, você deve fazer o seguinte: simplesmente começar a ler, 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 ler e ir até o final, sem interromper o fluxo, para investigar ou pesquisar aquilo que você não entende de imediato. Por que você deve fazer isso? Porque a primeira leitura, ela é assim mesmo. A primeira leitura você não vai compreender todos os conceitos. E quando você faz esse tipo de leitura, que ele vai chamar de leitura superficial, que é essa leitura sem interrupções, do começo ao fim, na segunda leitura você vai estar muito mais preparado para compreender os conceitos que aquele livro quer trazer para você, tá? Então, ele fala que é um erro a gente esperar demais da primeira leitura de um livro difícil. Por exemplo, eu comecei a ler a Ilíada recentemente e simplesmente tem muito de mitologia na Ilíada, tem muito de elementos históricos, envolve muita esses heróis gregos, deuses da mitologia, e tudo isso para uma pessoa que é iniciante, que não conhece, fica muito difícil de compreender totalmente. Então, esse conselho do Martin Adler foi, para mim, é muito genial, porque não te deixa paralisar na leitura. Então, simplesmente estou continuando lendo. Por vezes tem algo que eu não compreendo e eu simplesmente continuo lendo. Futuramente eu faço uma releitura, uma segunda leitura, uma terceira leitura, talvez um estudo mais aprofundado. E o que eu aprendi na primeira leitura vai servir de base para compreender aquilo que eu não tinha entendido na primeira leitura, tá? Então, o foco deve estar no que você consegue compreender na primeira leitura de um livro difícil. Então, se você pega esse livro aqui, por exemplo, A República, você deveria ler. Se para você é difícil, talvez tenha alguns conceitos que você não conheça, e você simplesmente lê até o final. E daí você, entendendo que o livro é importante para você e vale a pena você usar o seu tempo para fazer uma releitura, um estudo mais aprofundado do livro, aí sim você faz uma leitura mais analítica, mais profunda, estudando os conceitos, parando ali para fazendo interrupções para buscar compreender aquilo que você não compreendeu na primeira leitura. Mas paralisar na primeira leitura de um livro difícil é um erro, segundo Mortimer Adler. Paralisar por causa de diversas interrupções que você faz para tentar compreender todo o contexto do livro na primeira leitura, tá? Isso deve ser feito, segundo Mortimer Adler, nas próximas leituras, ok? Então essa eu acho que foi uma dica muito boa e eu acho que liberta muitos leitores, porque muita gente simplesmente abandona bons livros porque não compreenderam tudo na primeira leitura. Eu mesmo já fui ler alguns livros
e simplesmente abandonei, mesmo sabendo que são livros bons, clássicos, e que eu realmente quero ler no futuro, mas no passado eu tentei ler, não consegui, ficava parando muito, por vezes o vocabulário mais arcaico ou mais complexo, que você não tem conhecimento ainda, se tornou um obstáculo para a primeira leitura, que foi o que aconteceu comigo. Eu simplesmente abandonei o livro. Então, esse Conselho de Morte Adler, eu acho que foi muito importante para mim, pois foi como uma libertação. Deixa eu ser mais livre, com mais liberdade liberdade realmente de ler e não compreender totalmente o texto. E fazer essa busca e essa investigação mais analítica nas próximas leituras. Então, acho que isso foi muito genial, muito bom. Então, fica essa dica do Marco Meado para vocês. Sempre que forem ler um livro difícil pela primeira vez, não se preocupem em compreender tudo. Façam uma leitura sem interrupções na primeira vez. Não esperem tanto da primeira leitura, mas a partir das próximas você faz uma leitura analítica se você vê que o livro vale a pena. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa dica e até o próximo vídeo.